a todos. Boa noite aqui aos presentes e àqueles que estão-nos a ver através da emissão. Boa noite. Posso ouvir outra vez? Boa noite. E também se pode dizer bom dia, porque o dia ainda não acabou. Em francês diz bonjour e depois diz bonsoir, depois é bonne nuit. Pois já tivemos uma lição de francês aqui. Bem, seja como for, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Esta reunião chama-se Escola Bíblica, por alguma razão, e é essa palavra que vai ser falada hoje, ensinada, baseada na palavra de Deus, baseada na experiência que nós temos da vivência com Deus, e penso e desejo que vá abençoar o vosso coração e abençoar as pessoas que irão ver este vídeo mais tarde, ok? Então vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, porque ele diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Já não estou aqui para ensinar nada, não é? Bom é louvar ao Senhor? Então, bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos. Anunciai entre nações a sua glória e maravilhas, pois ele virá para julgar o mundo com sua justiça. Dai honra e glória e entrai pelas portas com louvor. Louvai, 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 canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Louvai, louvai, canta aleluia. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia ao Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui. Vamos saltar no hino. O Senhor nos trouxe até aqui. Oh, 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 oh. O Senhor nos trouxe até aqui. Oh, 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 oh. Anunciai entre nações a sua glória e maravilha, pois ele virá para julgar o mundo com sua justiça. Dai honra e glória ao Senhor e entrai pelas portas com louvor. Louvai, 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 canta aleluia ao Senhor. Louvai, louvai, canta aleluia ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor
cantar louvores ao seu nome. Pois tu, Senhor, me alegraste com teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são as tuas obras e muito profundos são teus pensamentos. Louvai, 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 canta aleluia ao Senhor. 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 Canta ao Senhor. Vamos saltar aqui uma data delas, as mãos levanto. As mãos levanto para o meu Rei, amém? Nós estamos aqui para adorá-lo, para louvar, para engrandecer o nome dEle, sentarmos ao colo dEle, abraçá-lo, beijá-lo, ouvirmos a sua palavra, os seus conselhos. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, ao quem eu canto. Tu és aquele que reina no meu ser. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reina no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo, o Espírito sai de vida ao teu nome e ao teu nome vou trazer meu sacrifício e ao teu nome vou trazer meu sacrifício. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal,
exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés. Damos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Obrigado, Jesus. Xelalayaraya, simbolayalaboraya. Xinalayalayalayalalayorobusumbolalamaya. Oh, aleluia, teu nome, Jesus. Xomalayalayaramalaramã. Xolalayalayalayalayalayal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 alay
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós te amamos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. É mais que bom. Glória a Jesus. E agora vamos para outra secção. Podem sentar. Obrigado pelo vosso carinho, pelo vosso amor. Eu já estou para aqui, estou por cima de todo lado. Isto passa. Daqui a 3 horas vão ver que já não é nada consigo, nem comigo. Tenho sempre aqui água. Esta gente é tão boa. Esta gente é tão deliciosa. No final, Zé Manuel vem sempre dizendo, não bebo água, mas hoje bebi. E tinha ali mais. Mas aquela fica para domingo. Também não exageremos, não é? Eu bebo muita água, graças a Deus. Sabem o que é que isso significa, não sabem? Pronto, é muito bom. E depois, o resto também é tudo muito bom. É meia hora, mais ou menos, 1 hora. Vou arrefecer a água. Isso também é muito bom. Faço ginástica às pernas. É sinal que funciona. É sinal que funciona. A minha mulher está sempre assim, dá graças a Deus por isso. Mas é que é em abundância. É uma abundância. Deus dá-nos tudo em abundância. Vida e vida com abundância. Para ela estar a rir, já está. Está ligada à terra. Ora bem, eu tenho uma mensagem. Isto são várias perguntas. E estas perguntas vão ser divididas entre hoje, em Évora, e domingo. Embora em Évora seja a lição completa, porque a gente só lá vai. Agora hoje e domingo vão levar comigo outra vez. Depois estou a mandar beijinhos para vocês. E pronto. Deixo-me aqueles beijinhos assim abençoados. Deus o abençoe, se ele me está a ver, se ele me estiver a ver. É para dizer tchau, João. Não ponhas muito sol, são derretes. E depois chegas aqui, a gente não te vê. Muito bem, então a pergunta para hoje é assim: vale a pena obedecer a Deus? Vale? Bem, esta pergunta já está apresentada, já está respondida. Segunda pergunta: está disposto a obedecer a Deus? Sim. Amém. Glória a Deus. Amém, desnaturada.
Até aqui estamos todos bem. Agora tenho aqui uma pergunta. É assim, está disposto a ficar sem isso, sem aquilo que Deus lhe pede, em prol de um bem maior? Em prol de um benefício maior? Está disposto a ficar sem aquilo que Deus lhe pede? Porque Deus tem um plano para si, quer lhe dar uma coisa maior, uma coisa que você não conseguia por si só chegar lá. Está disposto? Mesmo que seja valioso? Está? É uma boa pergunta, não é? Esteja à vontade, pois claro. É porque esta lição é baseada numa experiência que eu tive. Eu não vou estar a entrar em muitos pormenores, que a minha depois ela está-me sempre a torcer o nariz, mas eu tenho que dizer, pelo menos metade, tenho que dizer. Tenho que dizer, amor, tenho que dizer, desculpa lá. Ela até já se esconde e tudo, que é para não ouvir. Assim, ao menos eu sei que não tenho aquele olhar de censura. Não é porque é porque são coisas íntimas, não é? Mas eu sou um pregador, não sou pregador na intimidade, sou pregador público. Deus fez de mim pastor e fez de mim um pregador para pregar para pessoas. Não é verdade? É por isso que eu estou aqui, não é por mais nada. Podia estar aqui um burro ou uma burra. Não fica a olhar para mim que os burros não são só os burros que pregam. As burras também pregam. Então, graças a Deus por isso. Então, quero dizer que 3 perguntas. Vale a pena obedecer a Deus? Toda a gente diz. Amém. Está disposto a obedecer a Deus? Já é um bocadinho mais responsável, não é? Porque já não é só dizer amém, tem que pensar. E agora a terceira tem que pensar mais. Está disposto a você ficar sem aquilo que Deus lhe pediu em prol de um benefício maior? Não percebi. As coisas que? Está em prol das coisas que Deus nos dá. Deus quer nos dar uma coisa grande e pede-nos uma coisa, normalmente pede sempre uma coisa mais pequena. Mas essa coisa pequena para si pode não valer nada, mas para mim pode ser valioso. Eu sou músico há muitos anos, eu tenho muito material de som, e material muito caro. Gastei muito dinheiro, graças a Deus, eu tinha o dinheiro para gastar, e comprei coisas muito caras. E lá em casa, um dia estava eu calmamente a orar, pronto, a ouvir a palavra de Deus, que eu gosto de ouvir, porque eu não sei tudo, gosto de aprender, e estava a orar, sentado confortavelmente no meu sofá, e Deus lembrou-me um aparelho que tinha, já não o tenho, que eu tinha lá, muito caro, já não sei quanto é que custou, mas 1000 e tal, vamos dizer 1000 e tal euros, não sei, muito caro. Eu só comprava material muito bom, porque o material muito bom dura muitos anos. Vale a pena gastar dinheiro numa coisa que seja boa, porque coisas Roscoffs, compradas no chinês, ou comprado no chinês, ou comprado noutros afins, não é? As coisas às vezes parecem muito bonitas, mas aquilo estraga-se tudo, é tudo plástico. E eu estava naquele meu tempo com Deus, tranquilo, calmo, sem fazer nada, e Deus pôs no meu coração pegar num aparelho que eu tenho, esse tal aparelho caro, é o Ketron, é uma pedaleira, não é uma pedaleira, é um leitor de midis, uma coisa do arco da velha. Não sei onde é que está a velha, mas aquilo é mais ou menos do arco dela. E Deus pôs no meu coração dar aquilo, e eu fiquei assim. Eu fiquei contente, mas pensei assim, o que é que a minha mulher vai dizer? Porque há algumas coisas que eu queria vender, ela não me deixou. Ora, se ela não me deixou vender, ainda muito menos dar. Mas graças a Deus, que Deus deu-me uma mulher que gosta de dar, que gosta de abençoar. É uma mulher que não se importa de pagar, seja o que for, a alguma pessoa, mesmo que até não seja de família, colegas de trabalho, ela paga almoços, paga assim coisas fantásticas. Agora não abusa, não diz, Maria, paga-me nada de aproveitar desta dica, não é? Mas eu sei que vocês não se aproveitam, porque vocês são mansinhos. Mansinha é o outro, não é? E então, eu fiquei contente, porque assim, Deus está-se a usar de mim para abençoar alguém. E quem é que ele pôs no meu coração? Um amigo meu, que ele também é músico, toca, e
Eu falei com a minha mulher e ela disse, se Deus está-te a dizer, vamos embora. Esta era outra pergunta que eu disse, será que a sua mulher estava na disposição? Exatamente. Estava na disposição de alinhar naquilo que Deus está a lhe dizer assim? Será que ela está na disposição, está em concordância consigo para que aquilo que Deus lhe falou não sirva de discussão entre o casal, mas sirva de bênção? É uma pergunta. E depois cada um analisa-se. Nestas perguntas últimas já não é assim tantos há mais. Porque a gente tem que pensar, irmão. Nós não podemos fazer as coisas mecanicamente, ou porque eu digo. Não, a gente tem que pensar. Deus deu-nos a nós a faculdade de decidir, de pensar a nossa vida e pensar nas coisas que Deus está-nos a mandar fazer. Porque Deus não é um Deus maluco, Deus não nos manda fazer coisas, agora vais-te atirar da ponte sobre o tejo abaixo. Isso já não era Deus que fazia isso. Só se fosse o diabo que lhe pôs essa na cabeça. Deus não vai pedir coisas malucas, coisas que você não consegue. Deus olha para si, analisa a sua vida e Ele, como vê muito mais do que você, Ele vê as coisas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a sei lá quanto tempo, e você não vê. Você normalmente só vê o dia a dia. E vai lá um dia ou dois de planeamento, que se é que você tem, mas há pessoas que planeiam a vida delas. Eu tenho um plano de ir passar férias a um sítio. Está planeado. Mas eu não vejo tudo. Não sei o que é que me vai acontecer. Sei que vai acontecer coisas boas porque Deus está no controle. Bem, então, ela entendeu que a bênção, Deus queria me abençoar e concordou comigo. E eu disse-lhe até quem era, que é esse meu amigo. E ela ficou toda contente porque esse indivíduo é um amigo que eu tenho de há muitos anos. É um amigo que não é crente, mas tem um coração, é abençoador. Ele é abençoador. Há pessoas que são crentes, e já ensinei aqui uma lição, que os falsos irmãos e as pessoas que são do mundo, eu prefiro uma pessoa do mundo generosa do que um falso irmão, que se diz que é crente e não vale nada. Eu não gosto dessa gente. Eu fico assim. Podem-me falar, mas eu não converso com essa gente. Bom dia, boa tarde, tchau, tchau. Mas eles não gostam que a gente faz isso. Porque se eles gostassem, falavam-nos bem, mas não, ficam zangados connosco. Ficam zangados por nós tomarmos esta atitude. Mas eu não quero falar nisso agora. Quero falar na bênção. Porque é isso que Deus tem para nós. E eu decidi, telefonei-lhe e disse, fulano tal, eu tenho uma coisa para te dar. Mas que? E foste tu que ligaste? Foi ela que ligou assim, o meu marido tem uma coisa para te dar, temos uma coisa para te dar. E eu disse, mas o que é que tens para me dar? Eu queria te dar uma coisa, mas eu tenho que ir ter contigo. Mas o que é? E eu disse-lhe, ela disse-lhe o aparelho que era. E ele assim, tu és maluco ou quê? Então agora precisas de um carro. O meu primeiro carro variou, nunca mais pegou. Ficou encostado. Eu precisava de uma coisa maior e Deus tinha um plano para mim. Adoeceu, que ele já está, graças a Deus já está bom, mas está nas mãos de quem percebe, não é? E o que é que aconteceu? Esse meu amigo disse, tu agora vais-me dar isso, és maluco ou quê? Então, nem ele queria acreditar que era verdade. Mas a gente foi, disse, para eu fazer isso tinha que ir ter contigo aí. Foi uma viagem e peras. Não é assim tão longe, mas pronto, foi uma viagem, não é como ir a Lisboa. E fui. E o homem, abraçou-se a mim, quase que chorou, ofereceu-nos uma quê? Agarrou-se a nós a chorar, porque é um amigo que eu conheço quase há 50 anos. E nós, os amigos, são para se prezar. A amizade é uma coisa que a gente não pode deixar assim por mãos alheias. Eu estou a falar de verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos telefonam-se. Esse indivíduo, a gente fala um com o outro 2 vezes por dia, ou 3, ou 4. E ele fala para mim, depois falo eu para ele, depois eu falo para mim, depois eu falo para ele. Ele sabe tudo da minha vida e eu sei tudo da vida dele. Não porque eu seja cusco,
Ao contrário daqui, há pessoas que gostam de saber as coisas para ir contar, são custos, são quadrilheiros, são pessoas que eu, bom dia, boa tarde, um abraço e um queijo da serra, mas não tenho muita intimidade, nem quero, porque esse mal da quadrilhice pega-se, porque aquela unção, a unção de um quadrilheiro é uma coisa que não lhe interessa a si nem a mim, não interessa aos filhos de Deus. Nós damos mal com gente quadrilheira. Damos mal com gente murmuradora. Damos mal com gente que só sabe falar mal das coisas. Ou é que é leva e traz. Leva e traz é toma lá, dá cá. E gostam de saber as coisas. E depois vão contar ao outro. Está tudo estragado. E depois o outro, que ouviu, já não conta da mesma maneira. Estraga tudo e pode arranjar problemas. Foi isso que aconteceu. Mas já está sanado. Porque Deus é bom e já pôs as coisas no seu lugar. Agora, Deus tinha um plano para mim. E o que é que Ele fez? Cumpriu, porque Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Posso ouvir uma, irmãos? A obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Porque obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Não é no dinheiro, porque há muita gente que tem muito dinheiro e pensa que o dinheiro compra tudo, não precisa de pôr fé para nada. Agora, quem nem o tem, vai buscar o dinheiro onde? Só há uma maneira, é usar o método que Deus tem, semear para colher. E este exemplo, esta experiência, foi uma experiência de semear grande para colher ainda maior. Amém, irmãos? É isso, por isso é que eu disse, você está disposto a obedecer, você está disposto a ficar sem algo que é valioso para si, em prol de uma outra coisa maior? Será que você, quando Deus lhe pedir, se você está disposto a dar logo, será que a sua mulher, ou na questão do marido, a sua mulher para o marido, mas será que o seu marido ou a sua mulher estão dispostos, o seu cônjuge está disposto a entrar nesse plano de Deus? Portanto, isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, muito bem cuidada, muito bem feita com Deus, e o ideal será que o casal esteja unido. Será o ideal, porque se não estiver unido, vai arranjar um problema. E eu vou contar um caso, se esse irmão algum dia, se ele vir esta lição, ele não vai ficar chateado comigo, que é um indivíduo que eu conheço há muitos anos, é um guitarrista também, um músico, na igreja, é crente há muitos anos, é de uma igreja, é outra denominação da Assembleia, mas é uma pessoa que eu gosto muito e falamos também muito regularmente. Quando não fala um, fala o outro, logo assim fala o outro, e eu tenho sempre o dia preenchido de telefonemas, da parte da manhã. Logo assim, às 7h30, 8 horas da manhã, já estamos a comunicar. É logo muito cedo. E ele contou, quando eu contei esta história, este exemplo meu, ele disse assim, isso é mesmo Deus, sabes porquê? Porque eu tenho um genro que tem uma mota, e ele tem a mota, já está lá na garagem dele, a mota não está a trabalhar, está cheia de teias de aranha, e eu sei que em Moçambique que há uma moça que ela quer pregar o Evangelho e não tem transporte. Sabe que lá não há autocarros como cá. É uma chatice para quem quer pregar, sobretudo no mato. Não há transportes. E alguns deles só têm bicicleta. E este meu amigo e irmão em Cristo, uma pessoa que eu estimo e respeito, ele virou-se para o genro e disse assim, olha lá, sabes que, e contou-lhe a história, que em Moçambique há uma senhora que tem dificuldade em ir pregar o Evangelho a determinados lugares porque não tem transporte. Olha, será que tens aqui a moto parada há tanto tempo? Será que Deus não toca no teu coração, por exemplo, para enviares esta moto para Moçambique, para abençoar a obra de Deus? E caiu o Carmo e a Trindade. Voltaram-se contra ele, o genro e a filha, contra ele, a dar-lhe a cabeça, a discutir com ele, e ele até se encolheu. Conclusão, não estavam dispostos
a obedecer a Deus. Aquilo foi Deus que, através dele, estava-lhes a dar uma dica, para vocês não precisam desta moto para nada. Em Moçambique está gente que quer ir pregar o Evangelho e não tem meios para pregar o Evangelho, e esta moto ia resolver o problema. Esta moto ia ser uma bênção para aquela, uma coisa tremenda. Claro que iam gastar dinheiro para enviar para lá, porque não se envia uma moto para Moçambique assim, não é? Não vai a nado. E voltaram-se contra ele, quase que o iam devorando. Por isso é que a lição de hoje é: será que você está disposto a obedecer a Deus? Eu não sei o que é que se passa aí, mas tem a brilha aberta, não? Ah. Estão trocados. Espera aí que eu tenho que dizer à pessoa lá, a minha mulher está a chorar. Ela... Não, está tudo bem, graças a Deus. Parece 10 para as 2, não é? Um quarto para as 3. Porquê que eu fui para ali? Se eu ficasse aqui ninguém via. Eu nunca mais vou para ali agora. Mas queres que eu diga? Não preciso dizer. Não é melhor dizer. Senão depois a gente perde o foco aqui da mensagem. Mas o mais importante aqui, irmãos, é nós, quando Deus nos pede uma coisa, não é para nos tirar nada, que Ele nunca nos deixa assim sem nada. Nunca nos pede coisas só para nos castigar. Agora vais ficar sem isso. Não. Sabe que nós, os pais humanos, por vezes castigam os filhos desta maneira. Não passaste o ano, agora vais ficar de castigo. Mas Deus não é assim. Deus não castiga desta forma. Deus tem outra maneira de educar. Não é castigar, é educar. E... está complicado. Mas uma coisa é certa. Deus tem um plano, vê mais que nós. E para nos abençoar, Ele só precisa de uma coisa pequenina. Amém? Só precisa de uma coisa que para si pode ser valiosíssima, mas para Deus não há nada. Pode ser uma coisa muito cara, mas o que é isso para Deus? O dono da prata e do ouro. Amém? Ele que criou a prata e o ouro, Ele não precisa do seu dinheiro, não precisa das suas coisas para nada. Ele, graças a Deus, Ele nem come, Ele nem dorme. Se Ele ainda precisasse de uma coisa para comer, mas não. Às vezes a minha mulher, alguém lhe pede ajuda e ela abençoa. Queres comer? Pronto, eu pago o almoço. Lá uma colega dela do hospital, assim. Mas Deus não precisa de comer. Deus não precisa de motas. Deus não precisa de carros. Ele é o Criador dos céus e da terra. O Todo-Poderoso, a quem nós devemos prestar vassalagem e adoração. Aquele que está sempre pronto a ajudar-nos mesmo quando a gente falha. Aquele que nunca nos deixa desamparados, que nunca nos deixa sós, está sempre connosco. Posso saber, amém, irmãos? A obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, porque obedecer a Deus implica colocar fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como Ele mesmo foi obediente ao Pai. E agora queria aqui um versículo, por favor. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Um versículo já todos nós conhecemos de gingeira. Já está, não é? Eu ali não tenho, não? Tenho. Está aqui. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Irmãos, se há alguém que nós devemos usar como paradigma, como exemplo, é Jesus. Porque Ele, achado na forma de homem, foi obediente até à morte. Alguém precisa, mas Jesus morreu por nós? Morreu. Ele tinha necessidade de morrer por nós? Ele não tinha necessidade. Nós é que tínhamos necessidade que Ele morresse por nós. E Ele dispôs-se a fazer aquilo que ninguém estava disposto a fazer. Nem podia. Mesmo quantas pessoas morrem, como eu já às vezes eu falo, nas Filipinas eles fazem aqueles sacrifícios, pessoas a ser crucificadas,
Não sei porquê, que não vale nada. Mas o de Jesus ser morto, Jesus ir à cruz, tinha outro significado, porque não era um homem normal, era o Filho de Deus que estava ali, encarnado. Encarnado, quando eu digo encarnado, quer dizer, ele encarnou, nasceu, foi um bebê. Um nascimento normal, mas era o Filho de Deus que estava ali. E ele cresceu. Até aos 30 anos não fez nada. Mas a partir dos 30 começou o ministério dele. Consagrado, batizado por João Batista, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. E começou o ministério dele. O que é que ele fez? Pregou o Evangelho a toda a criatura. E por isso todo aquele que nele crê, não perece, mas tem vida eterna. Amém? E ele é o exemplo da obediência. Quando eu penso naquilo que Deus me estava a pedir, eu já são alguns anos a servir a Deus, eu conheço Deus já há o tempo suficiente para não ficar admirado. Agora vou fazer isto. Não. Eu disse, Senhor, se essa é a tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida, no meu relacionamento com a minha mulher, como é feita no céu. Agora, vou pô-la também a par, não vou agora vender as coisas à revelia sem ela saber, porque aí é que era uma chatice. Eu tenho que estar em concordância com ela. Andarão nós juntos se não estiverem de acordo, não é? Eu para andar com ela tenho que estar de acordo com as coisas que vou fazer. A gente conversa. Hoje fizemos alguns planos para fazer coisas, mas não fizemos alguns deles. Tomamos outras diretrizes, tomamos outros caminhos, mas fizemos o que era preciso fazer em concordância. E qual é o resultado de um casal a dar em concordância? É paz, é alegria, é gozo, é amor. E sem essas coisas ninguém consegue viver. Consegue viver, mas vive muito mal. Ninguém morre por causa disso. Mas é uma chatice. Sim, pode-se morrer. Sim, pode-se morrer. Mas não era o primeiro que eu via acontecer isso. Mas se nós tivermos... eu tenho que me esconder aqui. Isto é o pica-miolos está-me a picar. Então, a obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai na nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer o Senhor e confiar que é Ele que faz sempre o melhor para nós. E isto é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Eu queria, por favor, Tiago, em Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. A obediência, digo-lhe, é tão importante como a fé. Porque ninguém pode ter fé se não for obediente. Uma pessoa que seja desobediente não pode ter fé, não tem fé. Pode ter o que quiser, mas fé não tem. Então, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Irmão, quando eu digo isto, o meu coração parece que fica alarga. É uma coisa incrível. Mas eu sinto isso, não sei explicar. Sei que eu, ao falar isto, o meu coração alarga, até parece que sei lá o quê. Até parece que os sapatos torcem. E então não estão um bocadinho torcidos. Agora é que viu, não é? Os sapatos até parece que ficam tortos. A menina já chorou e tudo. Irmãos, a obediência é algo sobrenatural. É algo que nós não podemos substituir. Não há substituto para a obediência. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Isto agora é uma série de versículos que eu tenho em relação à obediência, que é Mateus 7, 34. Por favor, Tiago. Mateus 7, 34. Mateus 7, 24. Andei lá perto. Foi só mais 10. A obediência nos deixa prudentes e fortes. Ora, então o versículo diz o quê? Vamos ver. Tcharam! O que é que diz?
Diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Amém, irmãos? Deus nos compara a pessoas que constroem casas. E as casas têm que ser construídas como deve ser. Porque se não forem construídas como deve ser, elas caem. Não têm ferro suficiente, não têm caboclos suficientes, não têm betão armado suficiente e podem cair. E já não é a primeira vez que isso acontecia, como a gente sabe. Então Deus diz que nos compara com aquele que, prudentemente em que se caminha, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Então a obediência nos faz prudentes. Prudente é alguém que pensa na sua vida. Ele pensa nas coisas antes de as fazer. Ele não faz as coisas de qualquer maneira. Ele obedece a Deus e eu não estou aqui para dizer que eu fiz tudo certo. Por acaso fiz, mas foi Deus. Porque tive a prudência de primeiro falar com a minha mulher. Porque se eu não fizesse, eu estragava tudo. Repara, a obediência levou-me à prudência. Parece que são coisas diferentes, mas elas interagem uma com a outra. A obediência trouxe uma prudência e disse, deixa cá falar com a mulher para que ela esteja de acordo. Ao ela ficar de acordo, a bomba rebentou. Mas não rebentou nos meus pés, rebentou na bomba na cabeça do diabo. E um carro que estava variado e que estava para o abate, foi substituído por um que, graças a Deus, me vai dar muitos anos de alegria. E o outro já está pronto e arranjado porque alguém trocou comigo, fez um negócio comigo ali no Arco da Velha. Lá está a velha novamente. A velha não entra aqui na lição, mas ela faz parte do esquema. Então, glória a Deus por isso, amém, irmãos? A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Filipenses 2, 12 a 15. Filipenses 2, do versículo 12 ao 15. Eu vou dizer, a obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Nós somos diferentes do mundo. Nós podemos ter 2 olhos, 2 orelhas, mas nós somos diferentes no agir, porque as pessoas do mundo não conhecem a Deus, não querem saber de Deus para nada, nunca jamais vão dar uma coisa valiosa, e a prova foi este exemplo que eu dei. Quando esse meu amigo disse, epá, dá esta moto que lá em Moçambique, a dizer, epá, e eu não comendo vivo, não preciso da moto para nada, a moto está cheia de teias de aranha, aos anos que está ali parada, mas é uma boa moto, ainda podiam arranjar, não é? Eu, por exemplo, eu tenho uma motinha e está lá, não a uso todos os dias, mas quando posso, quando vou ao pão, gosto de moto aqui ali perto, eu tenho prazer em andar de moto. Agora eles têm uma moto parada, não a usam para nada, mas dar, está quieto ao mal. Agora foi só para fazer um músculo aqui. Ora bem, o versículo que eu disse foi Mateus, fique? Filipenses 2,12. Eu já estava aqui a trocar as bolas, já estava noutra. Filipenses 2,12 a 15, exatamente. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai na vossa salvação com temor e tremor. O 13, por favor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmão, isto é poesia. Isto é poesia, meu irmão. Irmão, quando nós obedecemos a Deus, você resplandece. O diabo fica danado. Sabe que o diabo é estúpido, né? Ele é parvo. Sabe muito, mas anda a pé. E ele ainda não percebeu que quando nos prejudica
numa coisa que Deus, para aqueles que são obedientes e ouvem a voz de Deus, aquilo para ele não foi uma derrota, foi uma promoção, foi uma bênção maior que Deus nos queria dar, ou que nos quer dar, para nós avançarmos. Eu vou para que isso não aguentas. Irmãos, isto é de uma coisa tremenda. Se você, esta mensagem que eu estou a falar para si, se alguém que não seja como nós, crente e obediente, vai dizer que eu sou maluco. Ninguém acredita nisto. As pessoas dizem, não, pá, temos que guardar o que é nosso. É pá, mas Deus tem outra maneira. Dá e ser-vos dado. Olha o que é que Jesus está-nos sempre a ensinar. Dá, irmã. Não se peguem a nada. Não se deixem levar pelo brilho deste mundo. Não possuam as coisas dessa maneira, porque senão são as coisas que os vão possuir a vocês. Quando a pessoa não quer dar uma coisa, ela diz, isto é meu. Não, não é. E é aquilo que está a possuir a pessoa. Eu queria dar. E aquilo diz, não me deixes. Guarda-me, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer. O mundo não entende a Deus. O mundo não compreende a Deus. Mas o sábio procura o Rei dos Reis e faz a sua vontade. Amém, irmãos? É a coisa mais linda que nós podemos ter, é esta nossa vida com Cristo. Esta experiência de Deus às vezes nos usar para abençoar os outros. Porque se uma pessoa não for um abençoador, ele não sabe o que é viver em Cristo. Mas quando a pessoa tem um coração de dar, que é generoso, que está sempre disposto a dar a mão ao seu próximo, ao seu irmão, a alguém que precise, essa pessoa, como a Bíblia diz, resplandece como um astro no mundo. Resplandece. O que é resplandecer? É brilhar, é dar calor, é dar bom relacionamento uns com os outros. Uma pessoa que seja um astro no mundo é alguém que, aonde quer que ele esteja, ele serve de exemplo para os outros. Os outros gostam de estar ao pé dele, procuram até conselho, procuram a amizade dele. E isso é tão certo como nós estamos aqui a olhar uns para os outros. Tão certo como a amizade nasce através de uma obediência a Deus. Amém? Não é uma obediência cega. Não é uma obediência que eu não sei o que é que vai acontecer. Eu sei o que é que vai acontecer. Se Deus me dá uma coisa, é porque Ele me quer me dar outra, melhor. Então nós temos que abrir mão daquilo que temos e a viver em comunhão e viver em entendimento com o cônjuge, caso a pessoa seja casada. Não é casada, não tem contas a dar a ninguém. Faz o que quer. Se Deus diz assim, olha, faz isto, ela faz, não tem que estar a explicar nada. Nem ao pastor, nem ao vizinho do lado, nem a ninguém, nem ao seu irmão. Mas sabe o que é que acontece? Se você vai contar isso a um irmão, eles vão dizer que você é maluco. Eu não entendo. Então o ideal é faça o que Deus lhe diz e be quiet. Be quiet é assim. Moita carrasco. Moita três vinténs. Irmãos, não tenho mais nada para lhe dizer a não ser isto. Talvez mais um versículozito neste, depois ficava assim um bocadinho desensabido. Bem, o Rui está a pedir outro versículo, vou-lhe dar. Gênesis 22, 18. Nós fomos abençoados por causa da obediência de Abraão. Por causa da obediência de um homem, nós hoje, ao fim de não sei quantos mil anos da vida de Abraão até hoje, nós fomos abençoados. Cristo veio à terra por causa da obediência de Abraão. A igreja nasceu por causa da obediência de Abraão. Veja o que é que Deus fez através da obediência de um homem. Mas olha que o homem, a obediência dele não foi fácil. Não foi fácil. Foi mais complicado do que eu dar o aparelho que dei, ou do que o outro querer dar a moto que ele estava a pensar. Estamos a falar de um filho. Deus pediu-lhe um filho. E a obediência daquele homem que não hesitou de obedecer a Deus, olha que é preciso tê-lo no sítio.
olha que eu digo aqui à boca cheia que eu não sei se seria capaz de fazer isso. Foram outros tempos. Eu não compreendo muito bem o que aconteceu, mas louvo a Deus pela obediência daquele homem. Mas olha que foi uma obediência cega mesmo, completamente. Gênesis 22, 18. Já lá está. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Você se quer lê isso. Todas as nações da terra foram abençoadas por causa da obediência de Abraão. Todas, não foi só algumas. Todas as nações da terra. Ninguém liga nenhuma a isto. Vá lá você dizer isto ao seu amigo. Epá, sabes, tu hoje és abençoado por causa da obediência de um homem lá atrás que chamava-se Abraão. Vou dizer que você é maluco. Não percebem nada disto. Temos de ter misericórdia e compaixão dessa gente. Pregar o Evangelho calmamente, docemã, sem grandes complicações, para ver se a pouco e pouco Deus lhes dá entendimento para ouvirem e para entenderem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não se entende com a nossa mente, entende-se com o coração. E aqueles que são dele, quando a palavra é pregada, eles rendem-se, sabem que é Deus que está a falar. Amém? E você é um abençoado do Senhor. Você é alguém que está disposto a obedecer a Deus? Você é alguém que está disposto a ficar sem uma coisa valiosa em prol de um benefício maior? Você é alguém que tem entendimento para com o seu marido, ou a sua mulher, o seu cônjuge, fazer aquilo que Deus manda? Eu creio que sim. Eu creio que Deus tem grandes coisas para si e agora digo-lhe que a obediência traz bênçãos para a nossa vida. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Não há substituto. Não há nada que valha, não há nada que se diga, olha, aquilo é bom e aquilo não presta. Com Deus tudo é bom. Mesmo quando custa, mesmo quando é difícil. Deus tem uma bênção para si. E eu queria lhe dar Deuteronômio 11, do versículo 13 e o 14. Deuteronômio 11, versículo 13 e 14. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Glória a Deus. Depois disto, Deus pode lhe pedir para dar o seu carro. E esta? E se Deus dissesse para você dar uma coisa grande? Um carro? Nunca se sabe. Quem diz um carro diz outra coisa qualquer. Diz dar os seus óculos, por exemplo. Deixa cá dar os óculos daquele irmão. Mas tem que ver se a visão dele se é compatível com os óculos também. Não? Ou pagar-lhe uns óculos novos, por exemplo. Deuteronômio 11, versículo 13 e 14. E será que, se diligentemente obedecerdes aos seus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, 14, então darei a chuva à vossa terra a seu tempo, a temporã, a seródia, para que recolhais o vosso grão e no vosso mosto e o vosso mosto e o vosso azeite. É, às vezes, falar em óculos, eu estou a precisar de uns, não é? O mosto? Sim, exatamente. Para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Está a ver? E eu darei chuva à sua terra no seu tempo, a temporã e a seródia. Nem de propósito, nós vamos ter a chuva seródia em setembro. Vai ser uma grande bênção, amém? Deus precisa de si. Deus não precisa de nada que você tem, mas precisa de si. Porque você é o representante de Deus aqui na terra. Você é um filho de Deus. E Deus, para abençoar outra pessoa que não tem nada a ver com Ele, tem que usar a si. Porque se Deus quisesse usar uma pessoa do mundo, não consegue. Porque eles
nunca, jamais, em tempo algum, diz? Deus pode usar uma pessoa do mundo, mas para coisas assim mais sérias, ele usa-se de um filho de Deus. Até pode testar. Até para o testar. Deixa cá ver se este meu filho tem coragem de dar aquela porcaria que está ali, porque eu quero lhe dar uma coisa maior. Deixa cá ver. E se a pessoa fica agarrada ao brinquedo, ninguém fica, faz uma barriga, uma birra. Eu hoje fui almoçar num sítio, estava lá um miúdo, fez uma birra aos gritos, que a gente já nem conseguia estar a comer em condições com o miúdo aos gritos. Não lhe vou dizer que etnia que era. Fête la liaison, como diz o meu amigo. Mas estava a fazer uma birra, porque estava a fazer uma guerra com o irmão, qualquer coisa que ele tinha tirado. Assim são os meninos. Era congelado. E depois estava a lavar a mesa congelada. Enfim, não importa. Diz-me para eu fazer assim, mas estás-me a picar. É. Bem, o que é que eu quero dizer com isto? Os meninos, quando um crente não quer dar aquilo que Deus lhe está a pedir, agarra-se àquilo e faz uma birra. São meninos, não sabem qual é a bênção que Deus quer fazer com ele. Não sabem. Porque se eles soubessem, iam logo a correr a obedecer. Porque a obediência traz bênção para nós. A obediência traz prosperidade. A bênção traz coisas maravilhosas para nós. Amém? A obediência é algo que nós devemos cultivar na nossa vida. Porque quem conhece a Deus fica contente quando Deus lhe pede uma coisa. Sim, pá, Deus lembrou-se de mim. Eu fico contente, sim, pá. Afinal, Deus está aqui comigo. Amém? Fiquei todo contente. O outro é meu amigo. Olha, fico contente. Já usou. Telefona-me quase todos os dias. E bem, gente, mesmo que eu não me desse nada, mesmo que eu não lhe desse nada, ele telefonava-me, porque nós somos amigos. Ele não foi por interesse de lhe ter dado. Porque a prova é que já há uns anos que falamos todos os dias, 2 vezes por dia, e sem lhe dar nada. E antes, pelo contrário, até ela às vezes que me dá. E ele tinha aquilo que eu lhe foi dar, ele tinha um, só que era a mesma coisa que alguém ter um Fiat 600 e eu estar-lhe a dar um Mercedes. Ele tinha um muito fraquinho, que não tem nada a ver com aquilo que eu lhe dei, que é uma coisa muito mais moderna, mais sofisticada, muito mais cara. Então não preciso estar aqui a fazer propaganda, está a ver que eu tenho uma coisa mais cara. Não. Ele foi todo contente e ele até disse, pá, estás maluco? Não sou maluco, não. Eu é que sei o que é que Deus quer para mim. E se Deus me pediu, Ele tem coisas grandes para mim. E cumpriu-se. Eu estou aqui, uma prova viva diante de si, a dizer, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus e ficar sem uma coisa valiosa em prol de um benefício maior. Amém? E pronto. Ficamos por aqui. Vamos orar. Diz? A bênção vem a caminho, sim. Ainda não está toda. Não foi só uma bênção, é porque isto a pessoa pensa, foi uma bênção assim, mas onde é que ela está? Opa, uma já está, mas e as outras que vêm a caminho? Olha, foi uma razia de bênçãos, graças a Deus. Vamos orar então. Paizinho, obrigado. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pela Tua palavra que nos engrandece, que nos faz grandes, Senhor, que nos dá alento, que nos dá prazer, Senhor. Ó Pai, ensina-nos cada vez mais esta palavra para que nós a possamos praticar. Que em nós haja sempre um espírito de obediência. Como filhos amados, Senhor, faz com que esse espírito progrida em nós e cada vez ganhe mais raiz na nossa vida. Para que para nós seja fácil darmos, seja fácil praticar o semear para colher. Usa-nos como canal de bênção para todas as pessoas à nossa volta. Amigos, colegas, quem tu quiseres, Senhor. Usa a nossa vida. Usa cada um de nós, Senhor. Que cada um não se agarre propriamente àquilo que é seu, mas para cada um atente para aquilo que é dos outros, para aquilo que é das outras vidas, Senhor. Para que nós não fiquemos presos à nossa vida por causa dos bens materiais, mas para que coisas grandes possam acontecer em nós, muito maiores que as coisas materiais, muito maiores que as coisas pequeninas que nós podemos ter, Senhor.
Tu tens coisas muito grandes para nós, Senhor. Abençoa cada vida aqui presente. Abençoa cada vida que está a ver este vídeo no YouTube. Abençoa a vida deste pastor, desta igreja, que é um coração generoso. E Deus o tem abençoado e vai continuar a abençoar e nunca nada lhe faltará. Muito obrigado, Pai, pela generosidade do seu coração. Obrigado, Pai, pela viagem que vai ser feita amanhã para Évora, Pai. Obrigado por aqueles irmãos em Évora que são uma bênção, que eu estou desejoso de os ver, de estar com eles, bem como aqueles que vêm de Coimbra, Senhor, que vêm de todas as partes. No domingo, Senhor, que nós vamos estar aqui juntos para celebrar mais uma vez a morte e a ressurreição de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só a Ti é devido e a mais ninguém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.